Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom chegar até você no programa Trocando Ideias. Nós que estamos nesses últimos programas tendo uma série completa do que, como é ser cristão nos nossos tempos. Nós já tivemos no primeiro cristãos e redes sociais, tudo que os cristãos hoje vivem diante das redes sociais, como devem se comportar. Também semana passada tivemos cristãos perseguidos. Como os cristãos hoje são perseguidos, não apenas uma perseguição sanguinária, podemos dizer, como estamos vendo em vários lugares da Ásia, mas também os próprios cristãos que são perseguidos nos seus valores. Os valores cristãos estão sendo muito perseguidos. E hoje nós queremos conversar com você sobre os cristãos diante da chamada ideologia de gênero. O que é essa ideologia de gênero? De onde ela nasceu? Por que ela nasceu? E quais são os riscos que a ideologia de gênero traz para cada um de nós que somos cristãos, mas para cada pessoa humana? Quais são esses riscos, esses perigos? Quais são os erros? Quais são os equívocos? O que é a ideologia de gênero? Hoje nós estamos falando em várias formas, em várias redes sociais, em vários veículos de comunicação sobre isso. Mas você sabe o que é? Então hoje, não saia daí, hoje vamos trocar ideias sobre justamente esse tema. O cristão diante da ideologia de gênero. Mas antes de apresentar os nossos convidados, que hoje inclusive são dois nomes iguais, mas pessoas diferentes, eu quero começar com a Aline. Aline, tudo bem, Aline? Bem-vinda. Tudo bom, Padre? Obrigada, boa noite. Boa noite a você que está em casa. Mais uma vez é uma alegria poder te representar aqui no nosso programa. Já estou a postos, esperando a sua participação, a sua pergunta, que você pode fazer através das nossas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias, ou através do Twitter no @trocandoideias. Não tem mais o P antes do trocando, é apenas trocando ideias, para que a sua pergunta chegue até nós. E você pode também enviar através do e-mail, no trocandoideias@cançãonova.com. Quanto mais você falar sobre a sua pergunta, detalhar, melhor os nossos convidados poderão responder. E caso você queira manter o sigilo, por favor mencione, que daí eu não digo o seu nome no ar. Mas se puder dizer de onde você é, o seu nome, é melhor para a sua participação ser mais efetiva. Já estou aqui esperando. Muito bem, Aline. Você sabe que tem muitas pessoas que têm me procurado em vários lugares, nas redes sociais também, querendo saber como elas fazem para ver os programas passados. E aí agora eu quero falar para você que não está acompanhando, ou por um motivo ou outro não acompanhou os dois últimos programas desta série Cristãos nos Nossos Dias. Você pode acessar o nosso site tv.cançãonova.com/programas. Lá vai ter um link, uma janelinha, Trocando Ideias. Você clica ali estarão os vídeos dos programas passados, ali estará o conteúdo do programa. Então você pode, se você caso não consiga ver o programa quando ele passa na terça-feira, você pode acessar ali. tv.cançãonova.com/programas, clicando na janelinha Trocando Ideias. E aqui agora os nossos convidados. Começo com o que para mim é uma alegria e uma honra tê-lo aqui. Dispensaria apresentações, professor, mas faço questão. Nosso querido professor Felipe Aquino, que escritor com aproximadamente já mais de 70 livros, pela Cleofas, pela Loyola, pela Canção Nova, é apresentador do programa Escola da Fé, todas as quintas-feiras, às 20h30, às 8 da noite, às 8h30, que vamos ver, né, se um dia eu posso ir lá. Se Deus quiser. Já está convidado. Já estou convidado, eu sei disso. Mas também o programa Pergunte e Responderemos, que acontece às 4 da tarde também, na TV Canção Nova. E, professor, teria aqui um currículo enorme que dispensa, porque o senhor é o senhor. Bem-vindo. Muito obrigado. Olha, eu agradeço, padre, o convite para participar desse programa muito importante, esse assunto muito relevante, que é a ideologia de gênero,
que infelizmente muita gente ainda não entendeu o que é, por isso precisa entender, porque todo cristão precisa batalhar contra essa ideologia terrível que veio, eu diria assim, orquestrada há muitos anos, eu diria talvez há séculos, para destruir a família. Então, é muito importante esse programa, quero agradecer por ele acontecer hoje. Muito bem, muito obrigado, professor. E o senhor estará também com os nossos telespectadores, quem está nos acompanhando agora pelo Twitter, @pfelipeaquino, também no facebook.com/pfelipeaquino e o contato do senhor, blog.cançãonova.com/Felipe Aquino. Então, o professor Felipe Aquino estará conversando com você durante o programa também, e na medida do possível também depois estará respondendo as perguntas, que às vezes não dá tempo, né? Principalmente quando o assunto é tão bom, passa que a gente nem percebe o tempo passar. Mas ele estará também depois respondendo, e no terceiro bloco, as perguntas que você trouxer para o professor, ele estará respondendo. E aqui também, como eu disse, são dois Felipes. Felipe Neri, professor, bem-vindo também. Felipe Neri é pedagogo, consultor pedagógico e orientador familiar, professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Católica Santo Antônio, presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica, membro de organizações internacionais para o desenvolvimento e proteção da família e tantas outras coisas aqui. Bem-vindo, professor. Felipe também. Muito obrigado, uma alegria estar aqui essa noite, compartilhar essa mesa aqui junto com o professor Felipe Aquino, para tratarmos de um tema tão importante, padre. Uma alegria, estamos honrados aqui de estar aqui para a gente poder levar à população um esclarecimento sobre essa temática importante que vem causando alvoroço e preocupação de tantos pais, como eu também, casado e com tantos filhos também. Muito bem. O professor Felipe Neri estará também, na medida do possível depois, conversando com você pelo fanpage do Facebook, /professor Felipe Neri, Neri com Y. Exato. Isso? Professor Felipe Neri com o Y no final. E agora nós temos um vídeo. Este vídeo que vai explicar um pouquinho, nos introduzir no tema de hoje. Vamos acompanhar. Eu nunca ouvi falar em ideologia de gênero, não. Não, eu não sei o que é ideologia. Esse não sei não. Olha, eu não vi falar, eu não tenho conhecimento, assim. Ideologia é o que acreditamos, né? Agora, não tenho noção do que seja, assim. Eu já tinha ouvido falar sobre o assunto, mas eu não sabia muito aprofundado, assim. Não tinha conhecimento, não sabia não. Não tô sabendo não. Não sabia disso, não. Sei desse trabalho que vai ser feito pelo município, pela Câmara Municipal, né? Vai ser votado, mas não sabia que estava contido nesse plano essa ideologia de gênero. Eu ouvi dizer da votação, mas não sabia da ideologia. Eu não sabia. Não houve divulgação na mídia, pelo menos eu não vi na televisão, não vi nada. Quer dizer, estão votando uma coisa dessa na surdina. Então deveria ter uma ampla campanha, esclarecer as pessoas o que é, qual a intenção, como vai funcionar. A ideologia de gênero é a autoconstrução da sua identidade sexual. Portanto, ela propõe que a pessoa tem que ser libertada da tirania da biologia. Na verdade, a ideologia de gênero quer desconstruir a pessoa, quer desconstruir a família. A opção sexual não envolve isso, mas o homem é diferente da mulher. Depois todo mundo tem o seu livre-arbítrio, mas não uma criança que ainda está em período de formação, ainda não tem o conhecimento do que é. Até a estrutura física do homem é diferente da mulher. Faz com que confunda a cabeça da criança. E, de repente, o governo tenta votar
um negócio que vai contra tudo o que você aprendeu, tudo o que você idealizou para a tua família. Eu acho que é uma lei que vai acabar confundindo a cabeça das nossas crianças, vai acabar desestruturando toda uma questão organizacional da família. Não acho legal, não acho que seja uma coisa que venha contribuir para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Jamais pode ser aprovada uma lei dessa, porque é absurdo isso aí. Eu penso que mulher nasce mulher e homem nasce homem. Não existe isso de que uma criança nasce sem sexo. Não, ela já nasce perfeita. A educação dos filhos tem que estar na mão da família, não tem que estar na mão do Estado, né? Então eu sou absolutamente contra. Como você vê, o que é ideologia de gênero? Tantas pessoas que ainda não sabem. E porque não sabem, a ideologia de gênero vai entrando nas nossas escolas, vai entrando nas nossas casas, vai entrando nas nossas famílias, vai entrando na cabeça dos nossos filhos, vai entrando de tantas e tantas maneiras e formas que chega o momento de nós falarmos assim, bom, já faz parte da nossa vida. Atenção, não faz parte da nossa vida, não. Mas quero conversar com o Felipe Aquino. Vou chamar Felipe, porque é professor Felipe, então são dois professores. Felipe Aquino. Felipe. Professor Felipe Aquino, o que é essa ideologia de gênero? Qual o seu trabalho direto em relação à ideologia de gênero? Bem, primeiro o próprio nome está dizendo, é uma ideologia, é uma ideia, é uma mentalidade, uma cultura, não é uma ciência, né? É alguém que acha que quer implantar isso aí. Como o nazismo é uma ideologia, como o comunismo foi uma ideologia, é uma ideologia. E é uma ideologia que tem como objetivo o quê? Dizer o seguinte, não existe o sexo. Você, homem e mulher, a sua constituição biológica de homem e de mulher não quer dizer nada. Não é porque o sexo é algo psicológico, é algo que a criança deve criar qual é a sua sexualidade com o tempo. Então, fala-se em diversidade sexual. Então, pode ser homossexual masculino, homossexual feminino, heterossexual, bissexual, transexual, travesti. Uma gama de coisas, né? E quem estudou profundamente a questão, né, viu o seguinte, que isso vem lá de muito tempo atrás. Quer dizer, na verdade, a ideologia de gênero pegou uma carona no marxismo, de Marx e de Engels, basicamente, que considerava a sociedade complicada porque havia diferença de classe, então tem que destruir as classes jogando uma contra a outra. E trouxeram isso para o campo da família. Então, eu tenho aqui uma citação do Engels que dizia a primeira opressão de classe com a do sexo feminino pelo sexo masculino. Então, na família, o homem explora a mulher, então é como se fosse a luta de patrões com empregados. Então, tem que destruir isso daqui. E depois o seu Marx mesmo, né, na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, de 1884, o Marx dizia, dentro da família há uma segunda opressão, além o homem contra a mulher, dos pais contra os filhos, que também tem que ser destruída. Então, isso foi evoluindo aí pela ideologia, pelo feminismo, principalmente. Apareceu em 1995, na Conferência da Mulher na China, a primeira vez foi lançado assim a público, com a ideia de seguinte, não existe sexo. Quer dizer, é uma coisa programada para destruir a família. Não há dúvida, os bispos se manifestaram contra isso, eu li mais de 10 manifestos de bispos, de conferências, de regionais, para destruir a família. Porque se não existe sexo, acabou o casamento. Se acabou o casamento, acabou a família. Quer dizer, então é preciso que se entenda, né, o Felipe Neri, que caminha muito mais tempo comigo, caminha nesse assunto há muito mais tempo que eu, pode completar isso daí, mas é algo orquestrado, programado, né? Não é algo fortuito, que caiu assim, não, é algo que as grandes organizações, Ford, Rockefeller, Companhia Limitada, têm interesse de fomentar. Então, fomenta, inclusive, com recursos, né? E que a Igreja condena radicalmente. Desde a Conferência dos Bispos aqui, em Aparecida, 2007, já condenaram a ideologia de gênero. Falaram já da ideologia. Está aqui, ó. Entre os pressupostos que enfraquecem e menosprezam a vida familiar, encontramos a ideologia de gênero.
segundo a qual pode-se escolher sua orientação sexual sem levar em consideração as diferenças dadas pela natureza humana. Então, desrespeita a natureza humana. Bento XVI fala-se tanto de ecologia, respeitar a natureza. Mas a natureza humana não precisa respeitar. Eu tenho que respeitar a natureza da árvore, do peixe, da galinha, mas a natureza humana, essa não precisa respeitar. E o Papa, depois eu vou voltar a isso aqui, o Papa Francisco tocou nesse assunto na última encíclica dele. Sim. É preciso respeitar quem é homem, quem é mulher, quem é mulher. Mas eu vou deixar você conversar com o Felipe, que o Felipe é especialista nisso mais que eu. Então, senhor Felipe Neri, uma realidade que hoje nós vemos em relação a isso é que, como o Felipe Aquino disse, foi uma coisa que era para colocar uma classe contra a outra, né? E que muitas pessoas hoje que entram nessa realidade, nós podemos até dizer, digamos, as próprias manifestações que acontecem nas grandes cidades por causa da liberdade da escolha de sexo, como as paradas gays ou qualquer coisa nesse sentido, que entram como vítimas em muitos lugares como esse, pessoas que entram como vítimas, porque muitas vezes não conhecem a fundo que é uma ideologia, então o próprio nome já se diz, que é uma ideologia, mas que tem um começo, tem um meio e que está em busca de um fim. Né? O que você pode dizer em relação a isso? Bom, nós estamos diante de uma ferramenta de desconstrução da identidade da pessoa e da família, como disse o próprio professor Felipe Aquino. Como que nós verificamos isso? Porque a pessoa comum, quando ouve a palavra gênero, ela pensa gênero masculino, gênero feminino, gênero humano, gênero alimentício, qualquer outra coisa. Mas gênero não é sinônimo de sexo. Ou seja, sexo é aquilo que, para aqueles que estão trabalhando para implementar a questão de gênero através de políticas públicas, eles mesmos dizem que sexo não é sinônimo de gênero. Não é essa a ideia. O sexo é a biologia. O gênero é a forma como você se compreende, se vê e se sente. E, portanto, você deve esquecer-se da biologia. Você tem que se desconstruir. Mas não é para construir um terceiro gênero. As pessoas pensam que gênero seria um sinônimo, então, de colocar a homossexualidade. São coisas distintas, porque esta pessoa que tem ali claramente, se manifeste como homossexual, ele tem um sexo. E a ideologia de gênero não tem nada a ver com isso. A ideologia de gênero vem dizer que não existe esse dado, que foi construído e imposto à sociedade, a forma como me percebo também. Por esse motivo a gente vê que ela vem cada vez mais se acentuando. Não é uma coisa que nasceu no Brasil, mas que está sendo implementada silenciosamente. Por isso é uma ideologia. O seu arcabouço, o seu conteúdo esconde, através de fachadas, as suas reais intenções. Então, a pessoa, quando ouve, porque tem muitos jovens ouvindo nas escolas, nas universidades, que seria um bem. Nós tornaríamos uma sociedade igualitária, que respeitasse as mulheres. E nós estamos de acordo com isso. As mulheres passam por violência e estamos de acordo que temos a mesma dignidade, apenas isso. O restante somos diferentes e temos que ser tratados de formas diferentes para que possamos ter uma sociedade sadia. Muito bem. Eu tenho aqui, creio que um parente seu, um sobrenome, pelo menos, Marcelo Neri. Ele mandou uma pergunta por e-mail, professor Felipe Aquino. Quais são os malefícios que podem acontecer a médio e a longo prazo a uma nação que é negativamente influenciada pela ideia da ideologia de gênero? Bem, primeiro, nós já colocamos aqui, o Felipe colocou ali bem claro, há uma desconstrução da pessoa, uma desconstrução do casamento, uma desconstrução da família. Consequentemente, é uma desconstrução da sociedade. Pelo menos como Deus nos projetou e nos criou. Por que a desconstrução da pessoa? Porque a pessoa nasce com sexo masculino. Mas aí chega lá um professor e diz, você não tem sexo, você pode ser menino ou pode ser menina, você é criança. Você vai criar a sua sexualidade mais tarde. Então, inclusive um dos nossos bispos, né, Dom Fernando Rifan, colocou a seguinte pergunta num dos seus depoimentos: será que nós não estamos criando pessoas doentes mentais? Porque o corpo está dado de um jeito, a alma
está pensando em outra coisa? Será que isso não vai gerar um conflito psicológico? Uma pergunta que o bispo deixou aí, num dos seus manifestos. Então, a desconstrução da família. Eu não sou psicólogo, não quero entrar aqui nos detalhes. Segunda coisa, a desconstrução da família, perfeitamente. Se não tem homem, não tem mulher, o casamento é homem e mulher. Está lá na Bíblia, Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. Disse para Adão e Eva, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Esse é o projeto de Deus. E não é um projeto de Deus, é um projeto que está na natureza. Quer dizer, Deus criou e colocou a natureza é assim. Não é? Então, eu vejo a ideologia de gênero como algo realmente revolucionário no sentido de destruir a cultura judaico-cristã, destruir a natureza das coisas, da pessoa, da família. Né? Então, todos esses malefícios eu acho que podem se gerar. Temos que deixar bem claro uma coisa aqui, que, por exemplo, o lugar onde você nasceu, você não tem direito a escolher o lugar onde você vai nascer. Certo. Se você não nasceu ainda, você tem que nascer no lugar onde tua mãe está naquele momento. Exato. Você não pode escolher o pai biológico e a mãe biológica que você vai ter. Então, temos que deixar as coisas bem claras, e é isso que não está claro na cabeça de muita gente, que existem coisas, como o senhor bem disse, que não tem o que escolher. É a natureza que escolhe, né? E a natureza, nós sabemos muito bem, regida pela providência de Deus, regida pela graça de Deus. Então, como é que eu posso escolher? Como é que eu posso nascer homem, fisicamente homem, e dizer que eu não sou homem? Dizer que eu sou uma mulher presa no corpo daquele homem? Então, é uma coisa que não tem. E outra coisa, padre, se fala, por exemplo, tudo bem, vamos fazer uma cirurgia para mudar de sexo. Mas que cirurgia é capaz de mudar de sexo? Que cirurgia é capaz de mudar o ovário de uma mulher, a trompa de uma mulher, toda a genitália de uma mulher? Quer dizer, pode mudar uma aparência externa do homem ou da mulher, mas mudar realmente uma constituição completa é algo que realmente é muito difícil de ser imaginado. Temos uma outra pergunta aqui. Temos tempo ainda, Fernanda? Temos ainda 5 minutos, que nós vamos ter daqui a pouquinho uma entrada política obrigatória, mas a Joyce Costa, ela tem aqui uma pergunta também, que mandou via e-mail. Na Constituição existe alguma lei que diz que a formação do indivíduo é de responsabilidade dos pais? Se existe, essa ideologia não fere essa lei? Então, sobre as questões das leis e a questão de gênero, que nós temos Constituição e os tratados internacionais, convenções, como, por exemplo, o Tratado Universal de Direitos Humanos, dizem claramente dos direitos que os pais têm de escolher os valores e o tipo de educação que eles querem para os seus filhos. A Constituição fala a educação é o dever de todos. Muito bem, então, por isso, nós vamos encontrar o Estado também entrando nessa seara. Aqui está o problema, porque, apesar deles não terem um respaldo legal, eles dizem, porque reinterpretam leis, dizendo, olha, que a partir de uma lacuna, a partir de uma forma que compreendem, querem dizer que está ali compreendido a perspectiva de gênero, como eles mesmos dizem. Então, não há respaldo. E, portanto, a gente tem que entender que nós estamos diante de uma tentativa de impor leis. Mas o Brasil tem, não só no plano nacional, que foi sancionado ano passado, os planos municipais, ou seja, o legislativo no Brasil tem se colocado, porque representa o povo, completamente contra. Nós fomos o primeiro país em que a ideologia de gênero, mesmo de forma silenciosa e sendo implementada, disse não à ideologia de gênero. Quase todos os países que ela chegou, ela entrou. Argentina, Panamá, Estados Unidos, a Europa quase por completo. O Brasil não, disse não. Então, não só o legislativo, em relação ao Congresso Nacional, mas em todos os âmbitos. Nós estamos vendo, na verdade, uma investida contrária à sensação, o sentimento dos pais e do povo de modo geral, que não quer. Se me permitir ainda, o senhor perguntava e comentava sobre os malefícios. Queria colocar uma coisa importante também sobre isso. Nós vamos, se isso fosse implementado, né, vamos gerar grandes confusões nas crianças,
vamos tirar um dado científico, vamos sair do escopo da realidade para um subjetivismo. Nós vamos ter problemas de sexualidade, onde essas crianças têm que redescobrir, como disse São João Paulo II, o valor humano. E dentro desse aspecto, a sexualidade tem sua importância. Nós temos uma sexualidade diferente de ato sexual. E lá na frente nós teremos um problema sociológico, a família, desconstruindo a célula que mantém sociedade, desconstruindo a própria família. Nós não estamos dizendo contra a liberdade de uma pessoa adulta, que já passou no seu período de formação, e que diga, eu não me sinto assim, eu me sinto de outro modo. Não se trata disso. A ideologia de gênero é uma plataforma ideológica, política, para ser implementada em escolas para crianças e adolescentes que estão em período de formação. Então, é por isso que temos que olhar com delicadeza, vemos que homem vamos formar. Aqui é a preocupação, porque ela vem tendo grandes efeitos nocivos em outros países. E a gente nota também, Felipe, é notório, padre, lendo os documentos, inclusive esse livro que você está com, Ideologia de Gênero, do Jorge Scala, que é um livro excelente, né? Fica bem claro o seguinte, há uma tentativa de querer roubar a educação da mão dos pais. Quer dizer, é o tipo de um Estado totalitário que quer ele impor a sua ideologia, a sua educação aos filhos, às crianças, no lugar dos pais. Isso fica claro nas entrelinhas da ideologia de gênero. Nós vamos agora, como você vê, dá só para esquentar, porque agora nós vamos ter uma intervenção política, nós vamos ter um momento político obrigatório, mas nós voltamos daqui a pouquinho com mais ideologia de gênero, trocando ideias. Não saia daí.